Fala, rapaziada, voltei. Então a gente falou um pouquinho do capítulo 8 aí, dessas características do renascimento, da renascença cultural, que é muito importante do ponto de vista assim, cultural e ideológico, que vai fazer essa valorização do homem, né? E aí a gente tem na ilustração o período posterior. Ilustração, cara, tu acredita? Uma vez eu botei uma questão, os filósofos da ilustração valorizavam a razão. Você acredita que teve gente que botou assim, professor, cadê a imagem? Não consigo responder. Velho, não. Ô, que é isso? Vamos lá, deixa de ser topeira. Ilustração é o mesmo que iluminismo. Iluminismo, ilustração, luzes, né? Então, todas essas características são ligadas a esse período que vai do século XVII para frente, tá? Culminando aí na Revolução Francesa no meio, no fim, meio para o fim aí do século XVIII. Então, todo esse período é o moderno, mas a gente tem esse pedaço inicial, que é a Renascença, com os valores, a base dos valores greco-romanos, políticos, culturais e tudo mais. E aí, nessa outra parte, a gente teria a inovação do pensamento mesmo moderno, trazendo muitas questões ligadas aí à filosofia, à política e também à ciência. Então, nesse período, a gente começa a lembrar do quê? De autores que são fundamentais no período iluminista. Para você ter esses autores, esses caras surgiram da onde? Quem é que estava por trás fornecendo ali o que eles precisavam? A burguesia. Então, o pensamento iluminista reflete muito a ideia da burguesia, ou seja, é aquela parte da sociedade que não tem ainda voz, porque não é considerado dentro da sociedade estamental, está no terceiro estado, lembrando da pirâmidezinha, né, da divisão da sociedade. Então você vai ter o primeiro e o segundo estado, né, o clero e a nobreza. Em alguns lugares, clero e nobreza muito próximo. A maioria é clero na ponta, depois a nobreza. Ou, desculpa, a nobreza, o rei, aí depois o clero. E depois você tem um outro grande grupo que a gente chama de terceiro estado, ou carinhosamente você pode chamar do resto, né? O resto da sociedade, que não era clero nem era nobre, estava ali nessa grande base da pirâmide. Ou seja, você vai ter então a burguesia, os autônomos, os homens que eram livres, né? Mas também você tinha o servo, o camponês, né? Você tinha várias camadas da sociedade ali, mas elas não tinham voz, não tinham respeito. Então, a burguesia tinha dinheiro, queria aumentar o seu predomínio e queria participação política. Aí ela começa a financiar esses filósofos. Vamos lembrar aí de alguns. Ó, um dos principais, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Kant, né? Então você tem esses autores de terror, D'Alembert, autores então que estão desenvolvendo alguns como de terror, D'Alembert, um conhecimento mais científico, mais específico, voltado aí para a enciclopédia, né? Para uma gama de conhecimento maior. Mas autores como, por exemplo, o Locke, que tem essa influência liberal, que é um pouquinho antes, mas ele encaixa, né, com a visão liberal, burguesa. Mas aí você tem o Rousseau, Montesquieu, né, entre outros. Montesquieu traz uma obra fundamental que é o Espírito das Leis. Então imagine o seguinte: você decide o que você quer fazer. Se você faz o que você quer fazer, você é livre? Sim, você escolheu, você é livre. E se eu e você decidimos juntos o que a gente quer fazer, a gente é livre? É, né? Agora, se a gente escolheu algumas coisas que servem para todo mundo fazer e todo mundo concorda, a gente é livre, né? Então, aí, se a gente criou uma regra que todo mundo concorda, aplica para todo mundo e todo mundo vai obedecer, isso é a lei. Então, espera aí. O que você está querendo mostrar? Montesquieu levanta essa ideia. Se eu obedeço às leis, então eu sou livre. Ué, mas as leis não são impostas? Sim, quando as leis são impostas, aí você tem o quê? Um tipo de absolutismo, um tipo de monarquia. Ou, a gente gosta dessa palavra, despotismo.
Então, os déspotas, eles mandam e as pessoas obedecem. E aí existe uma dominação. Mas a visão do Montesquieu é, se a lei funciona para todos e todos concordam com essa lei, então você é livre a obedecer à lei. Então a gente tem que evitar as leis tiranas. Olha que interessante. É uma crítica direta ao poder absolutista da época. Ah, legal. Então você tem Montesquieu que traz essas questões, você tem o Rousseau que pensa a natureza do homem do ponto de vista político, trazendo aquela máxima que depois nós vamos ter uma aula só de Rousseau. Então anote aí, falaremos só de Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Vai ser momentos separados, tá? Que é para a gente entender bem profundamente esses pensamentos. O Rousseau ele vai trazer a ideia de que o homem ele seria de uma natureza boa e que a vida em sociedade na natureza ela seria boa, seria uma visão tranquila. O homem é bom na natureza. Só que com o desenvolvimento social dos bens, do consumo e da propriedade privada que ele vai colocar, ele vai perdendo, se afastando dessa visão natural e vai se tornando corrompido, vai se tornando aí mal até chegar no ponto de praticar violência. Então você tem essas visões. E para finalizar, a visão do Kant. Kant é o pensador que a gente fala que fecha o pensamento moderno, muito iluminista, né? E ele vai trazer algumas características principais que naquele embate que a gente falou no vídeo anterior entre o racionalismo e o empirismo, ele traz uma noção diferente, que é a noção do criticismo, que no criticismo kantiano a razão pode sim trazer ao conhecimento, mas você tem que criticar a razão para saber se ela está certa. E nesse processo você vai ter vários momentos de crítica. E nessa sensação ele vai mostrar que o conhecimento ele vai ter duas faces, uma empírica e uma racional. E essas faces que vão fazer a gente conhecer. Então, o pensamento do Kant, por fazer essa crítica, vai criticar a política, a ética, né, os costumes, a metafísica, vai trazer uma visão completamente diferente. E nós vamos falar depois da questão da moral do Kant, que tem um imperativo categórico. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Então, até bem breve. Um abraço do Gordinho para todo mundo aí.